juntas para participarmos deste trabalho, deste projeto e aprendermos mais uma porção da palavra do Senhor. Oremos. Senhor meu Deus, muito obrigada pelo privilégio grande que o Senhor nos concede de estarmos aqui mais uma oportunidade para aprender a Tua Santa Palavra. Que o Teu Espírito Santo nos guia, nos dirija, nos instrui para que nós possamos aprendê-la profundamente e aplicar nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Hoje com o tema Mulher Atraente. Todas as vezes que nós falamos em algo que seja atraente, logo nós podemos imaginar que são coisas que nós olhamos e não queremos parar de olhar, porque são coisas aprazíveis de se ver. Então, quando nós falamos em atraente, nós estamos falando de algo ou alguém que vai chamar a atenção de todos para si. Hoje eu quero falar de uma personagem bíblica, uma mulher que era muito atraente. Ela atraiu os olhares de Deus para si. Ela cativou Deus a si. Esta mulher se chama Maria. Maria, a mãe de Jesus, o nosso Salvador. Vamos a Lucas, capítulo 1, versículo 27. Vamos ler alguns versículos. Há uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E, entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Eu separei aqui 3 itens, 3 características desta mulher que atrai a Deus, que Deus olha lá do alto e diz: eu não consigo tirar os olhos desta mulher, porque ela me ama, porque ela me adora, ela consegue cativar o meu olhar para si, a tal ponto que eu estou sempre olhando para ela, estou sempre cuidando dela. Maria era esta mulher. Vamos ver as características que eu separei para nós compartilharmos nesses momentos que nós vamos estar juntas. Primeira característica desta mulher atraente é a humildade que nós vamos ver na vida de Maria. Segundo, ela era confiante e de confiança. E terceiro, obediente. São 3 características que nós vamos discorrer agora. Maria é uma mulher muito humilde. Ela é pobre de uma cidade chamada Nazaré. Vocês sabiam que tem pobres que não são humildes? Maria era pobre e era humilde. Nós vamos observar e entender isto na vida dela, nas ações, nas atitudes dela. Quando o anjo chega e fala para ela: salve, agraciada, o que ela faz? Ela se espanta. Mas antes de falarmos a respeito desta humildade dela, eu quero comentar um pouquinho com você concernente a ser desposada. Nós já dissemos que ela era uma jovem pobre, uma mulher pobre, e que ela também morava em Nazaré. Agora nós vamos ver que ela era desposada. O que significa desposada? No passado, nesse período em que nós estamos falando aqui, na época de Maria e José, como funcionavam as coisas?
Os casamentos eram arranjados. Os pais combinavam o casamento dos filhos. E naquele determinado período, naquele determinado momento em que fosse marcado o casamento, então eles se encontravam e acontecia o matrimônio. Então, enquanto o casamento não acontecia, esta jovem já estava prometida. Estar desposada significa que ela estava prometida em casamento a José. E o anjo aparece para ela e faz esta saudação. E ela fica espantada, porque ela fala assim: salve agraciada, bendita és tu entre as mulheres. Nós podemos julgar que ela não se sentiu à vontade, não se sentiu confortável com aquela saudação, porque ela perguntou: o que será esta saudação? Ficou perturbada, a ponto do anjo ter que acalmá-la dizendo: não temas. Imagine se fôssemos nós no lugar de Maria. Qual seria a nossa atitude? Qual seria a nossa reação? Nós faríamos o mesmo? Nós nos espantaríamos e pensaríamos: que saudação é esta? Mas eu nem sou merecedora dessa saudação. O que será que está acontecendo? Nós pensaríamos isto? Ou nós diríamos: já era tempo de alguém me reconhecer, eu mereço mesmo esta saudação. Muito obrigada por essa saudação, porque eu sou merecedora dela. Em que posição nós estaríamos? Maria era humilde a ponto de reconhecer que não era digna daquela saudação. E vamos observar e compreender na palavra do Senhor que o Senhor eleva os humildes e abate os exaltados. Tomemos cuidado com as nossas vidas. E outra coisa muito interessante, um outro versículo que eu gosto muito, que está em Provérbios, diz que adiante da honra vai a humildade. Diante da honra está a humildade. E o Senhor sabe galardoar aqueles que fazem a vontade dele. E a vontade do Senhor é que nós sejamos humildes, que nós saibamos que nós não somos merecedores de nada, mas que é a graça dele que tem nos alcançado. E Maria era esta mulher, tinha esta postura de mulher humilde. Esta era a primeira característica de Maria. Agora vamos à segunda. Ela era confiante e de confiança. Ela confiava em Deus. Ela precisava muito confiar no seu Senhor. Por quê? Porque aquela tarefa, aos olhos humanos, era impossível e traria muito problema para ela. Vocês já pararam para pensar? Ela precisava confiar no milagre divino, porque ela era uma virgem. E o anjo fala para ela que ela ia ter um bebê, que ela ia conceber a Jesus. De que maneira, se ela era solteira? E que problemão que não aconteceria na vida dela quando eles ficassem sabendo que ela estava grávida? Como ela iria se explicar diante de todos? Este papel, esta tarefa não seria nada fácil para ela. Mas o Senhor a ajudou. Tanto é que nós vamos nos lembrar que o Senhor, em sonhos, fala com José, para ele não temer receber a Maria, porque aquilo que estava sendo gerado nela era realmente do Espírito Santo. Então ela era confiante, ela acreditava que Deus, que o Senhor daria um jeito naquela situação para ela. Se já que o Senhor
a achou digna, a escolheu para trazer o Salvador ao mundo, para fazer cumprir este papel tão relevante, tão importante na vida dela, ela acreditava, ela precisava confiar que o Senhor faria algo extraordinário para com ela, a fim de que ela conseguisse levar adiante este propósito e conseguisse cumpri-lo. Então ela precisava confiar muito em Deus. E o Senhor se encarregou de fazer aquilo que ela não era capaz de fazer. E também ela era de confiança. Então, o primeiro que nós acabamos de falar alguns minutos atrás era humildade, a primeira característica da mulher que atrai a Deus. Segunda, confiante, ela confiava no Senhor. Agora, de confiança. Maria também era de confiança. Vocês sabiam que tem pessoas que são confiantes, mas não são de confiança? E tem pessoas que são de confiança, mas não são confiantes. E Maria tinha essas duas características. Ela era confiante e era de confiança. E nós também somos de confiança? As pessoas podem confiar em nós? Deus pode confiar em nós para sermos leais e fiéis aos propósitos dele nas nossas vidas? Maria era de confiança. A Bíblia vai nos dizer que ela guardou todas estas coisas em segredo, que estava guardado no seu coração. Então ela tinha que ser suficientemente madura para conseguir estar quieta, para conseguir guardar para si todas aquelas palavras. Imaginemos algumas pessoas que poderia fazer, talvez eu e você. Olha, eu fui escolhida para ser a mãe do Salvador. O Salvador está sendo gerado na minha barriga, sou eu que vou dar a luz a ele. Que privilégio, viu? No meio desse monte de mulheres, eu fui a escolhida. Maria não fez isso, ela esteve sossegada, quieta. Era aquela mulher confiável, que estaria aguardando em silêncio no Senhor. Que o Senhor possa encontrar em nós essas características, essas boas qualidades que aprendamos com a nossa irmã Maria, que a Bíblia vem nos dizer a respeito desta mulher. Que mulher esplendorosa! Agora vamos à última característica. Obediente. Ela era muito obediente. Nós vamos ver isto no último verso, quando ela disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ela estava dizendo: eu sei que eu vou sofrer, eu sei que não vai ser nada fácil, mas com a graça do Senhor eu consigo, eu estou aqui, eu estou pronta, eis-me aqui. Em outras palavras, era isto que ela estava dizendo: eis-me aqui para que se cumpra em mim os propósitos divinos. Então, que coisa gloriosa aprendermos sobre a vida de Maria. A humildade, a confiança, a sermos pessoas confiáveis e também a sermos obedientes ao nosso Deus. E tem uma coisa interessante que eu quero falar para você, porque eu sempre admirei esta personagem e eu sempre pensei assim: olha, que coisa gloriosa, né? Ela era tão humilde, mas esta saudação realmente, que coisa linda que era esta saudação que o anjo faz a Maria. Salve agraciada, bendita és tu entre as mulheres. E no verso 30 vai dizer
porque achaste graça diante de Deus. E nós vamos aprender, lendo e estudando este texto, que bendita não é nada mais, nada menos do que abençoada, ditosa. E graça é o favor divino, que ela fora classificada por Deus com estas qualidades. E sempre achei muito lindo isso. Mas estudando a palavra do Senhor, eu vim aprender e entender que a mesma palavra foi usada pelo apóstolo Paulo na igreja, quando ele está referindo-se aos Efésios, na igreja de Éfeso. A carta escrita para eles, o apóstolo Paulo também fala estas mesmas palavras e ela se estende a nós. Eu quero ler para você. Está em Efésios 1:6, capítulo 1, versículo 6. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então, bendita, ditosa, favorecida, essa mesma palavra que foi usada aqui pelo apóstolo Paulo para nós, para as nossas vidas, que ele nos fez agradáveis a si no amado. Em Jesus, o Senhor nos fez agradáveis. Então nós também somos agraciadas, nós também somos favorecidas. Ele nos colocou no mesmo nível em Cristo Jesus. Que o Senhor continue abençoando as nossas vidas, porque cultivar essas características parece tão difícil e realmente vai exigir um esforço de cada uma de nós. Mas não é impossível, sabe por quê? Porque quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo veio habitar dentro de nós, veio fazer morada. E com ele, o fruto do Espírito. E então, nós já temos este fruto nas nossas vidas, só precisamos cultivá-lo. Só precisamos exercitá-lo e com a graça do Pai nós conseguimos fazê-lo. E fazê-lo muito bem pela misericórdia do nosso Deus, com todas as nossas falhas e fraquezas. O Senhor tem nos ajudado e que Ele continue nos ajudando a estarmos cada dia mais nos aperfeiçoando, sendo moldados e aperfeiçoados por Ele, para que o agrademos, a ponto dele olhar para nós e dizer: esta é a mulher que me atrai, esta é adoradora de verdade, a ela o meu coração está apegado. Que nós possamos fazer o mesmo, estar com o nosso coração apegado ao nosso Deus. Oremos para agradecer ao Senhor por estas palavras. Senhor, obrigada por estas palavras que nós acabamos de ouvir, que eu acabei de falar. Aqueles que me ouvem, ó Deus, eu peço que o Teu Espírito Santo possa agir profundamente na mente e nos corações, para que a compreensão da Tua Palavra nos leve a sermos pessoas que atraem os Teus olhares para nós. Que o Teu olhar esteja atraído a nós pela fidelidade, pela graça do Senhor e pela misericórdia que o Senhor tem das nossas vidas, que sejamos cada dia melhores em Ti. Muito obrigada, em nome de Jesus. E então, vamos a mais um Quem Sou Eu? Antes, vamos saber quem será a vencedora do Quem Sou Eu anterior. Ouvi as batidas, reconheci sua voz e não o recebi. A resposta é a menina Rod, que está em Atos capítulo 12 e versículo 13. Vamos então ao sorteio para saber quem será a vencedora deste Quem Sou Eu que acabamos de falar. Vamos então aqui.
papelzinhos que abriram. Deixa eu fechar direitinho. Vou pegar este. Então vamos lá. Lembrando que não é nada forjado, viu, irmãs? Podem ficar tranquilas. Por que eu estou dizendo isto? Porque quem acaba de ganhar este Quem Sou Eu é a Rosa. Irmãs, temos a tia Rosinha, a irmã Rosinha, melhor dizendo, é força de hábito, irmã Rosinha, desculpa. Temos a irmã Rosinha e temos também a Rosa, que é a minha tia. Tia Rosa, parabéns! Muito obrigada por estar respondendo os enigmas, o Quem Sou Eu. E que o Senhor continue abençoando a sua vida. Parabéns, este brinde é seu. E vamos estar aguardando até o próximo trabalho para sabermos quem será a próxima vencedora do Quem Sou Eu. Vamos lá saber qual é o Quem Sou Eu desta semana? Roubei, escondi tão bem que ninguém achou. Roubei, escondi tão bem que ninguém achou, mas eu garanto que você vai achar se você ler o livro de Gênesis. Lá você vai encontrar quem foi que roubou e escondeu tão bem que ninguém pôde achar. Eu aguardo você e espero que você tenha sucesso nesta procura. Até o próximo Quem Sou Eu. Nos vemos semana que vem, se o Senhor nos permitir. Até lá! Ao final de mais um Marcadas pela Graça, muito obrigada pela sua companhia. Que o Senhor continue abençoando você cada vez mais. E até o próximo trabalho, se o Senhor nos permitir. Um beijo no coração, um abraço, fique na paz do Senhor Jesus. Até o próximo trabalho, se Deus quiser. Até lá!